Como as desigualdades no acesso aos recursos como informação, saúde e educação impactam as famílias brasileiras em seus mais diferentes contextos de vivência durante essa pandemia? A pandemia e o Covid e o coronavírus, ele é um bom exemplo para a gente pensar o que é o racismo estrutural. O vírus, ele é completamente democrático no sentido do que ele poderia atingir a todos. O resultado, ele é muito diferente disso. É que quem está morrendo são os pobres e negros. Se você pensar nos Estados Unidos, no Brasil, quem morre de Covid são a maioria pobres e negros. Então, assim, o vírus, ele não tem escolha, ele não escolhe ninguém, mas o sistema de saúde, sim. O sistema de informação, sim. O que acontece que essas pessoas são as que mais morrem? Como é que elas mais morrem? Por quê? Se a gente definir isso na saúde, a gente vai conseguir entender tudo o resto. Elas que têm menos acesso à prevenção de saúde. Ou seja, pode ser que elas tenham diabetes, hipertensão e outras comorbidades sem saber. Elas têm menos acesso, depois da prevenção, ao cuidado depois da saúde, porque os remédios, muitas vezes que a gente tem no SUS hoje em dia, ele não atende a todos e não é o mesmo tipo de remédio que é dado para as clínicas particulares e os médicos particulares. Depois, como é que a gente pode dizer que atinge de outras formas? Quem é que pode ficar em casa? Quem que pode ficar em casa e quem tem recursos, que a gente tem um governo que não está dando um apoio realmente de fato para as pessoas ficarem em casa. Então, em geral, para as pessoas ficarem em casa, elas têm recursos, Ou ela tem um salário que não perdeu, que é um salário, sei lá, de funcionário público, por exemplo, no meu caso, eu tenho um recurso para ficar em casa. Ou ela tem um acúmulo de riqueza, que vem da vida, do pai, do etc e tal, que ela pode ficar em casa. Essa população, por todo o racismo estrutural, já não tem acúmulo de riqueza, são os que menos têm trabalho, com CLT, são os mais trabalhadores informais e são os mais que trabalham de manhã para comer à noite. Então, essa população vai estar com menos possibilidade de isolamento, com menos possibilidade de ser atendido no SUS. Tem uma pesquisa que mostra que as mulheres negras são as que menos recebem pré-natal. E quando elas recebem pré-natal é que elas são menos tocadas. E elas são as que mais morrem no parto. E que são as que menos recebem anestesia. Porque o estereótipo de força das mulheres negras faz com que a relação médico-paciente nesse momento faça com que ache que a dor dela não seja tão frágil como a dor de uma mulher branca. Então ela não recebe a anestesia que essas outras recebem. Ou seja, está na estrutura, mas está na relação ali da ponta, médico-paciente. Então pode ser que esses pacientes chegam e eles não são tratados como são tratados os homens brancos de classe média, mulheres brancas de classe média, e que aí o acesso à informação de saber que tem direitos. O branco de classe média é educado para saber que tem direitos. Mesmo que ele vá no SUS, ele faz escândalo. A população pobre no Brasil é submetida a tanta violência e acha que não tem direitos, nem a informação do nível de direitos que elas têm, elas não fazem escândalo, elas falam, obrigado por me atender. Então a gente tem uma relação que mesmo, no SUS elas são as menos atendidas. Nesse contexto de pandemia, fica muito óbvio como que a estrutura faz com que quando uma tragédia aconteça, a população que já é a mais vulnerável dos vulneráveis vai ser a mais atacada. Não existe nem desastre natural, nem uma doença que seja biológica, que seja para todos igual. Se a gente for pensar, o mesmo terremoto que passa no Haiti é o que passa na Califórnia. No Haiti derrubou daquela forma, na Califórnia não. Ou seja, é o mesmo terremoto do mesmo nível, só que a estrutura, das construções, do quanto que pode se planejar para ter, quando for ter um terremoto, etc e tal, é muito diferente entre os dois países. E aí a mesma coisa acontece se a gente for pensar, é como se a gente tivesse uma Califórnia e um Haiti passando por um terremoto, ou passando por um vírus no mesmo país, que é o Brasil. Então, obviamente, são contextos muito diferentes de viver a mesma tragédia. As pessoas falam assim, a gente está no mesmo mar, mas não é no mesmo barco, Você está de iate e eu estou aqui num negócio de madeira segurando numa vara, Então, assim, é muito diferente. Mesmo que o mar seja o mesmo, você está num iate ou você está, num barquinho de madeira segurando ali, remando com a própria mão, que é o que acontece no caso da pandemia.